Precioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, é tudo o que desejamos, Senhor, é estarmos com o Senhor na frente da batalha, lutando pelo Teu reino, Senhor. Não há privilégio maior, Pai, porque se lutássemos por qualquer outra causa, um dia passaria, um dia terminaria, mas lutar por Ti, Senhor, é lutar por algo eterno. E somos tão felizes, Pai, porque o Senhor nos chamou para estarmos ao Seu lado, Pai, e prometeu estar conosco, e tem estado, Pai, tem provado isso. Nós Te agradecemos, Senhor. Agora, abençoe, receba nossos hinos, aperfeiçoe perante Ti, ó Deus, para que seja recebido como um perfeito louvor. Também abençoe a palavra que vamos ler e tirarmos, ó Deus, uma pequena meditação e logo estaremos orando. E rogamos que o Teu Espírito possa nos ungir, nos dar palavras, nos ensinar a pedir e nos dar, ó Deus, aquele espírito de gratidão, de louvor em nossas orações, Pai. Pois lhe pedimos para a Tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Vamos abrir nossas Bíblias em Números. Números capítulo 19, versículo 1 ao versículo 9. Capítulo 19, verso 1 ao 9. Deus abençoe a todos os irmãos, todos os visitantes também, e a todos os irmãos que participam conosco através da internet. Amém? Números, capítulo 19, verso 1 ao 9. Vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazer, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele aspargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, em um lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Amém? Podeis assentar. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Quero falar, irmãos, um pouquinho sobre essa bezerra ruiva, bezerra vermelha, né? E sabendo nós que tudo no Velho Testamento eram sombras que apontavam para o futuro, né? E quando nós temos essa visão de Deus, a qual Deus trouxe através do profeta, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, porque
podemos olhar pelas sombras e compreender, então, o plano de Deus. E eu tenho estado surpreso de ver a forma com que Deus, inclusive eu falava com o pastor Darcy domingo, a forma com que Deus tem trabalhado, trazendo mensagem de exortação, nos chamando a um posicionamento, e nada é premeditado, porque nós cremos na liderança do Espírito Santo, e temos visto que Deus realmente nos chama para um posicionamento. É um tempo de posicionamento. E nós falamos no domingo anterior ao domingo passado sobre a caminhada de Abraão, como um tipo da nossa caminhada. E ele tinha uma promessa, e eu era o filho, né? Mas para chegar ao filho, ele teve que passar por 3 etapas, que está a primeira em Gênesis 12, e a segunda etapa em Gênesis 15, e a terceira etapa de Abraão, que antecedeu a chegada do filho, está em Gênesis 17. E essas 3 etapas, elas apontam perfeitamente as 3 etapas da graça na nossa vida. Até porque somos filhos de Abraão. Ele é o nosso pai na fé, semente espiritual de Abraão. E veja que em Gênesis 12 ele foi chamado para sair da sua parentela. Aponta para nós a nossa chamada, nos chamando do mundo, nos chamando do sistema religioso. E essa chamada é a justificação. Na segunda etapa, em Gênesis 15, Deus vem confirmar o pacto com Abraão, aonde o bezerro é partido no meio, e Deus passa entre as 2 metades, confirmando que ele iria realmente cumprir com a promessa que fez. E aquilo aponta para nós a santificação, porque sem sangue não há santificação. E ali houve derramamento de sangue ao matar o bezerro, e foi separado 2 metades. E o profeta fala que quando se fazia um negócio, naquele tempo, ali na Palestina, eles matavam o bezerro, e os 2 que tinham feito aquele acordo passavam entre as metades, dizendo: aquele que entre nós não cumprir com compromisso com a palavra, que seja como esse animal. E eles também escreviam o seu contrato num pergaminho e rasgavam, e cada um ficava com um pedaço. E eles tinham que depois juntar e tinham que encaixar perfeitamente. E foi o que Cristo, que Deus fez, melhor dizendo, com Cristo. Ele o partiu na cruz. E ali estava a nossa santificação através do sangue. Veja, os tipos não falham, né? Assim como Abraão, na sua segunda etapa, teve o animal partido. E o profeta diz que uma metade, que é o corpo, foi aos céus. Mas a outra metade, que é o Espírito Santo, desceu no Pentecoste para estar com a igreja. E a terceira etapa de Abraão, Gênesis 17, então, Deus aparece para ele como El Shaddai, aquele que tem seios e amamenta. E Deus disse em outras palavras: Abraão, você está velhinho, 99 anos, você não tem forças, você não tem condição, mas eu sou El Shaddai, eu sou aquele que tem seios, venha e nutra-se de mim. E aí o profeta diz: então Abraão passou a se nutrir de Deus, e quanto mais ele se nutria de Deus, mais ele rejuvenescia. E o profeta diz: aí está a terceira etapa, o batismo do Espírito Santo, quando nós passamos a ter a vida de Deus em nós, e passamos a nos nutrir da vida dele. E a partir daí, então, nós podemos ter a transformação, somente através do batismo do Espírito Santo, a transformação para encontrar o Filho. Abraão teve que passar por a terceira etapa, receber a visita de Elohim, passar a nutrir-se de Deus, para rejuvenescer e então ter o Filho da promessa. E quando nós passamos por justificação, santificação, chegamos ao batismo do Espírito Santo,
Aí então nós passamos a ser nutridos diretamente de Deus. E temos aí então a condição de sermos transformados para encontrar o Filho prometido nos ares, a Bíblia diz. E o profeta reforça na mensagem de Abraão e sua descendência, ele diz, não pode ser na terra o encontro, tem que ser nos ares. Então a segunda vinda é o encontro nos ares, onde as duas metades se encontram. O corpo desce fisicamente e o espírito, a outra metade que está em nós, vai para esse encontro que é o casamento, né? E a partir dali então as bodas. Então isso é tão maravilhoso, irmãos, e nesse tema que nós lemos aqui, você vê a mesma linha, porque Israel, eles pecavam, eles erravam, e Deus teve que proporcionar, irmãos, um meio para que eles pudessem entrar e ter companheirismo com Deus. E para que eles entrassem e tivessem companheirismo com Deus, eles passavam por 3 etapas. Tudo é perfeito nas Escrituras. Então veja que Deus disse, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, e que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. Então, a bezerra vermelha, ruiva, vermelha, ela aponta para, a cor vermelha aponta para a redenção. O profeta diz na mensagem Águas da Separação que para nós, humanamente, o vermelho aponta para perigo, mas para Deus aponta para a redenção. Por isso que a bezerra tinha que ser vermelha. E tinha que ser uma bezerra que nunca teve jugo sobre ela, ou seja, nunca foi um animal de carga. Um tipo perfeito de Cristo, o nosso Redentor, aonde nunca teve sobre ele o jugo de nenhum sistema denominacional, disse o profeta. Amém? Veja como vai se fechando claramente. E então, dareis a Eleazer, o sacerdote, e atirará fora do arraial e degolará diante dele. Foi o que aconteceu com Cristo, a nossa redenção. Foi tirado fora do arraial, fora da cidade. E foi sacrificado diante do sumo sacerdote, diante do sacerdote, o qual presenciaram ali ele sendo sacrificado. Então tudo aquilo estava apontando, era uma sombra que apontava, né? Veja só, e darei a Eleazar, o sacerdote, e atirará fora do arraial e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele aspargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. E aí está então Cristo tirado para fora, sacrificado na frente do sacerdote e o sangue dele aspergido 7 vezes. Ou seja, para as 7 eras da igreja, o qual desde a primeira era, desde Éfeso até Laodiceia, sempre é através desse sangue, desse sacrifício que foi feito ali, fora das portas, fora do arraial, né? E então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e abanhará a sua carne em água, ou seja, o sacerdote teria que tomar banho e depois entrará no arraial e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou se lavará os seus vestidos com água e em água banhará a sua carne e imundo será até a tarde. Olha agora. E um homem limpo ajuntará as cinzas da bezerra e a porá fora do arraial, em um lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Então um homem limpo tomaria dessa cinza e colocaria na água, e dessa água faria então para aspergir o pecador, para que fosse a água da separação. Ou seja, quando o judeu vinha para adorar a Deus, ele tinha que passar primeiro pela aspersão,
da água da separação, para separar de si o seu pecado. Entende? É o tipo nosso, quando viemos a Cristo, passamos pela justificação, somos lavados. A Bíblia diz lavados pela água da palavra. E essa bezerra apontava para Cristo, que foi morto fora do arraial. E Cristo é a palavra. Então veja que a água da separação para nós hoje é a palavra, que nos limpa. Que nos limpa para então podermos ter acesso a Deus. Veja, e um homem limpo, então tinha que ser um homem limpo. Isso o profeta desaponta que tem que ser um ministro limpo, de mãos limpas, que não viva em pecados. Mas o profeta disse, ninguém deva ousar subir no púlpito antes de ter uma experiência com a sarça ardente. Porque ele vai ter que manusear essas águas da separação, que é a palavra de Deus. E tem que ser manuseado por mãos limpas. Tinha que ser, a Bíblia faz questão de enfatizar, um homem limpo tomaria das cinzas da bezerra. E então colocaria em água e deixaria ali, para que o judeu vindo passasse pelas águas da separação e em sequência fosse até a porta do templo, onde havia 7 listras de sangue. Então veja, depois que você vem por justificação, lavados pela água da separação, pela água da palavra, você não pode parar ali. Você tem que prosseguir até a santificação, que é através do sangue. E depois, então, de ser lavado pelas águas da palavra, santificado pelo sangue, aí você entra para ter companheirismo. Aí o profeta diz, o judeu poderia então adorar a Deus, quando ele tinha passado pelas águas da separação, passado pelas 7 listras de sangue, aí então ele chegava para entregar a Deus a sua adoração. E é o que Deus espera de nós, que nós não pare na primeira etapa, nem na segunda, mas vamos até a terceira, porque esse é o propósito de Deus. E antes de orarmos, já vamos orar, eu quero ler o parágrafo 30 da mensagem Águas da Separação, para vocês verem o grande perigo que se tem de, como é que eu vou dizer, a pessoa abortar o plano de Deus, impedir a conclusão do plano por causa das suas interpretações, de suas ideias e assim por diante. Parágrafo 30. A fé intelectual está bem. É só até aí onde o cristão nominal vai. Ele ouve a palavra, ele crê nela, ele tem uma concepção mental dela. Está bem, mas não está errado você entender aqui. Mas tem que prosseguir. Mas notem, quando o homem vem às águas da separação, que é a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Cremos nisso. Deus quer que creiamos, isso é parte disso. Mas é só até aí onde ele vai. Quer dizer, as pessoas só vão até as águas da separação. São justificados. E por que elas só vão até ali? Olha o que o profeta diz. Ele jamais entra profundamente no companheirismo com Deus, né? Ele apenas passa pelas águas da separação. E quando ele vem a esta parte, ele encontra uma concepção mental. Sim, eu creio. Ele pensa com sua mente. Levante sua mão, aceita. E dali a 20 dias, ele está de volta na mesma podridão que estava no princípio. Porque nunca foi mais longe do que a sua cabeça. Qual é o problema? Eles nunca vão mais longe do que sua cabeça. Quer dizer, ficam só no intelecto, só no conhecimento. Se o judeu viesse e passasse pelas águas da separação e fosse aspergido, né, com as águas da separação que era feito daquelas cinzas da bezerra, se ele dissesse, bem, agora eu fui aspergido, estou limpo do meu pecado, volto para minha casa, ele não teria companheirismo com Deus. Ele tinha que ir até a porta, onde havia o sangue da bezerra aspergido 7 vezes. E depois entrar, então, para ter companheirismo.
Parágrafo agora 42. Notem, todo homem vindo, então, depois de vir através das águas da separação, ouvindo a palavra, então ele deve levantar um estandarte em público. Passou pelas águas da separação, então faça o mundo saber que Cristo está em sua vida. Veja só, um estandarte público, o testemunho público, que antes que ele pudesse entrar ali, algo morreu em seu lugar. E ele entrou sob o sangue, então, ao terceiro cômodo do companheirismo. Então, nós temos companheirismo um com o outro, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, levantado como um estandarte, que nos limpa de toda a injustiça, todos os hábitos impuros da carne. Há uma corrente de sangue sobre toda a terra nesta noite, que quem quiser venha e tome de graça da água da vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar. E vamos entrar na presença de Deus, sabendo que através desse sangue é que nós temos direito. Não vamos fazer, como disse o profeta, parar só no intelectualismo sobre a palavra, porque as águas da separação aponta hoje para a palavra, porque a Bíblia diz que somos limpos pela água da palavra. Mas daí tem que prosseguir até a porta, onde está as 7 listras de sangue, que é a santificação. E então, a partir disso, pode-se entrar e ter companheirismo no lugar santíssimo. Amém? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia, irmãos, é um livro perfeito. Amém? Que Deus nos ajude, nós olharmos e vermos como Deus é maravilhoso, né? Lá atrás, Ele já estava mostrando nos tipos o que faria por mim e por você. Ai de mim, ai de nós, se não valorizarmos hoje. Lá era um tipo, lá era uma novilha natural. Uma novilha sem que não houve jugo sobre ela. Apontando Cristo, que nunca teve o jugo, nem do pecado, nem do sistema denominacional, nada sobre ele. Era uma novilha tirada para fora e sendo sacrificada diante do sacerdote, apontando para Cristo, que foi tirado para fora, foi sacrificado. E depois das cinzas dela era tomada por um homem limpo e feito as águas da separação, para purificar o homem, para que ele entrasse e tivesse companheirismo com Deus. Através desse sacrifício, as 7 eras da igreja contendo o sangue de Cristo. O sacerdote aspergia 7 vezes. Tudo é perfeito, né? Vamos falar com Deus. Bondoso e eterno Pai, é tão maravilhoso, Senhor, lermos a Bíblia, não como se lê um livro de história ou qualquer coisa, ou um livro de ficção. Não, não é isso, Pai. É a Tua expressão. É o Senhor sendo expressado. Por isso disse o Teu profeta, que se lermos a Bíblia e não encontrarmos o Senhor em um versículo que lemos, Ele disse, volte e leia novamente, porque você não leu bem. Porque o Senhor está expressado desde o Gênesis até o Apocalipse, Pai. Deus querido, o Senhor foi tirado para fora do arraial, foi morto para, ó Deus, que tornasse as águas da separação, para nos separar do pecado e assim nos dar o direito de entrarmos através do sangue e entrarmos no lugar santíssimo e ter companheirismo contigo. Isso é tão maravilhoso, Pai. E disse o profeta, não devemos deixar que o intelecto impeça de ir até o companheirismo. Deus, quando vivemos numa era de inteligência, uma era onde a ciência domina sobre tudo, Pai, mas o Senhor nos chamou para andar por fé, não por intelectualidade, Pai, porque muitos têm, ó Deus, tirado, ó Deus, o efeito do sangue das suas vidas por confiar, ó Deus, em suas interpretações que têm validado a Tua palavra. Mas nós queremos ficar com a palavra, ó Deus,
e ficar como ela é, Senhor, e caminhar todo o percurso, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo plano da redenção e por nos incluir neste grande plano, Pai. E agora nós vamos chegar à Tua presença para orarmos, Senhor. Dá-nos inspiração, dá-nos palavra, dá-nos sentimentos para orar, interceder, louvar, glorificar o Teu nome, Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras, poucas palavras que foram ditas, unja elas, Pai, para a glória do Senhor e deixa estabelecido em nossos corações, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.